Continuando, então, o MCE de 24 de agosto, as atividades de língua portuguesa, segunda parte. Retomamos nossas atividades na página 11 e nós temos aí uma pintura, né, de Monet. Aí tem ali um trechozinho falando sobre ele, né? Uma pintura assim muito famosa e muito bonita, por sinal, né? Tem também destacado um trechinho de uma música de Tom Jobim, e a gente percebe que ambas estão ligadas à natureza, estão falando da natureza, exaltando a natureza. Então, conversando aí sobre os dois textos, né, que é a pintura do Monet e um trecho de uma letra de música do Tom Jobim, né? No número 1, como você descreve a imagem acima, pintada por Monet em 1899? O que há nela? Bom, eu vejo assim uma imagem que me passa tranquilidade, né? E nós temos aí uma lagoa com uma ponte por cima e muitas flores ali na lagoa, muitas plantas em volta ali da ponte, né? E a gente pode observar também que essa imagem não é assim muito clara, não é muito nítida, que é tentando mostrar como o sol batendo, aí ele ali na água, ele dá uma outra ideia para a gente, faz uma outra imagem um pouquinho distorcida da real, ok? Bom, no 2. A quem se refere o pronome destacado no trecho, ele via a natureza como principal protagonista. Esse ele é o Monet, né? É o pintor Monet. No 3, consulte o dicionário e descubra o sinônimo de paleta. Pessoal, paleta, tem até o desenho, a imagem ali, né? É aquela peça que os pintores têm as tintas, né? Para eles misturarem, para eles formarem, usarem então na hora de fazer a pintura. Aqui embaixo tem para refletir, né? Você concorda que Tom e Monet se parecem? Quando o assunto é apreciar a natureza, o que você pensa sobre isso? Antes, porém, mostre as obras até agora estudadas de Tom e Monet a seus familiares e depois apresente sua opinião com coerência a eles. Então, é só para vocês puderem fazer essa reflexão, dar uma olhadinha nas letras da música do Tom Jobim, olhar essa obra aí do Monet, a gente vê o que elas têm ali, né, de semelhante, o que elas passam para vocês, ok? Agora, na página 12, nós vamos começar dando uma olhadinha num trechinho da letra da canção Chega de Saudade, ó. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Então, vamos observar o seguinte. O eu poético está falando com a tristeza. Ele está falando, ele tá em comunicação ali com a tristeza, como se ela fosse uma pessoa. Então, existe um recurso que a gente usa, né, em textos, em poemas são textos também, né, claro, que a gente transforma, atribui ações ou qualidade a seres, né, que não são pessoas, que não são seres animados, ok? A gente atribui características e ações humanas a quem não é humano. Aqui no caso do exemplo, né, foi atribuída
a tristeza, personificou a tristeza. Então, o nome aí desse recurso é personificação. Ainda aqui na página 12, vamos dar uma olhadinha no retângulo verde. Eu vou ler as palavras iniciais que tem nesse retângulo, o parágrafo inicial. Desde o dia 16 de março, o contato e a interação entre as pessoas diminuíram. Muitos sentimentos tomaram conta de nós e a esperança se tornou uma grande amiga nesse momento de espera e saudade. Então, assim, esse momento que nós estamos vivendo de contaminação, de isolamento social, enfim, é uma situação muito difícil. E a gente tem que estar toda hora lembrando de uma coisa chamada esperança. Esperança que isso melhore, esperança de novos dias diferentes desses, né? Então, a sugestão que vocês têm aí para uma produção textual é para fazer uma entrevista. Mas não é uma entrevista para uma pessoa com quem a gente tem um determinado relacionamento, que a gente conheça, sim, por algumas informações, mas a gente vai fazer uma entrevista com vamos entrevistar a esperança. Então, nessa produção, nós vamos personificar a esperança. Vocês vão, é lógico que vai ser, é tudo pura criação, né? Vocês vão criar uma entrevista, vocês vão criar as perguntas e vão criar as respostas. E vocês vão entrevistar quem? A esperança. Ok? E toda entrevista, mesmo essa ficcional, ela tem uma certa organização, então, e a gente vai falar nisso. Eu coloquei para vocês aí, então, um esquema de entrevista, né? O título, logicamente, vocês vão criar esse título após o término de toda a entrevista. Tem que ser alguma coisa que realmente represente a entrevista, né? Apresentação. Aí lá embaixo tem assim, antes de responder as perguntas, crie um texto apresentando o seu ou sua entrevistada, com seus dados biográficos, seu nome, sua idade e onde nasceu. É claro que a esperança não vai ter isso, mas vocês vão fazer uma apresentação, vocês vão apresentar a esperança. Usem a imaginação, ok? E vem aí o lugar para as perguntas e respostas. Vocês podem fazer, aí só tem lugar para 2, mas isso é só um esquema, tá? De preferência, fazendo 3, 4 ou 5 perguntas e, logicamente, criando as respostas também, ok? Ficamos por aqui.